Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Engrenagem. Essa é a segunda parte da nossa cobertura do evento Mega Café Campinas, que aconteceu em agosto de 2017. Vocês podem conferir a primeira parte do vídeo aqui nesse card. E sem mais delongas, roda a engrenagem. Senhoras e senhores, estou aqui novamente com Marcos Barbosa de Limeira, o poderoso Saitama, que no ano passado já tretou comigo, mas ele era o Kratos no ano passado. Como é que você conseguiu passar de Kratos e fazer o treinamento para virar o Saitama? Vou falar pra você, sem abdominais, sem agachamento, sem flexões e 10 km todo dia não é fácil não, mas estamos aí, né? Tem que treinar firme, né? Que senão já viu, né? E você tá gostando do evento ou você tá achando ele meio assim, tá te deixando nervoso? Não, tá da hora o evento, eu sempre gostei do evento aqui, o evento aqui é sempre maravilhoso. Todos são, mas aqui de Campinas, assim, principalmente aqui, como a edição Mega, para estrear cosplay mesmo, tem muitos cosplays novos aqui. É legal a gente reencontrar, né, os amigos, tudo, inclusive vocês, né? Exatamente. É, isso aí. Agora, você lembra que você falou que pra mim que ia fazer os Zeus? Qual do One Punch Man que você vai fazer agora? Olha, me pegou, cara, me complicou. Eu falei que eu ia fazer os Zeus, mas até tô deixando crescer a barba, percebeu, né? Então... Que o Kratos tá lá no jeito, lá, só você... Exato, então a minha barba ela não cresceu tanto ainda a ponto de eu fazer os Zeus. Mas eu tô pensando agora em rapar a minha cabeça e tirar uma treta com você pra ver quem é o melhor Saitama. Aí sai no soco aí, dá um Big Bang no primeiro soco. Meu amigo, você já assistiu One Punch Man? Eu nunca assisti One Punch Man, porque quem é fã de One Punch Man no nosso grupo é o Roberto. Ele nunca aparece nos vídeos, então eu vou fazer uma coisa, peraí. Fala, meu amigo. Você tesourou eu. Peraí, vem aqui. Você não assistiu One Punch Man? Não assisti. Ó, o segredo do meu poder tá aqui, ó. Rapaz. Mas peguem promoção no mercado, porque é caro. Você tá falando muito, reduz isso em umas 10 palavras ou menos. Ah, tá. É isso aí, gente. Estivemos aqui novamente com o Marcos Barbosa de Limeira. É um prazer gigantesco encontrar ele aqui novamente. Foi nosso primeiro entrevistado lá no ano passado. Muito obrigado, viu, Marcos? Tamo junto sempre, gente, ó. Eu estou aqui com o Yuri Chessman, o grande dublador do Saitama. Como é a preparação para fazer esse personagem tão peculiar que é o Saitama? Como é que foi essa preparação? Aconteceu, foi um teste, né? Eu fui chamado para fazer um teste. O diretor da série, o Diego Lima, ele pegou algumas pessoas que tinham mais ou menos um match de voz, né, para fazer. E eu estava dentre essas pessoas, eu fui chamado. E aí ele deu todo um briefing do que seria o personagem e tal, as nuances, esse lado meio largado dele e o lado herói dele também. E eu entrei na segunda ou terceira leva de bateria de testes ainda. Eles rejeitaram a primeira, rejeitaram a segunda e eu entrei na terceira porque eu tinha feito anteriormente teste pro Genos. E eles gostaram da minha voz, mas aí eles pediram minha voz pro Saitama. Então foi bem interessante, porque no início era pra eu fazer o Genos. E aí eles falaram, não, essa voz é legal, mas essa voz seria legal talvez pra fazer teste pro Saitama. Aí eu fiz o teste e aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente tava com a versão em inglês. E na versão em inglês não tem essa nuance tão forte dele ser tão desligado e ele ser tão guerreiro, com uma voz potente, né, quando ele tá em combate.
E aí eles estavam gostando da voz, mas eles falavam assim, ainda não tá bom, não tá com a cara do Saitama, vamos fazer outra bateria. Até que o diretor me ajudou e me deu uns toques de como era a versão em japonês, que eu não tinha conhecimento. E aí sim a gente conseguiu chegar no que o Saitama, a proposta do Saitama no original mesmo. E foi muito legal, foi muito gostoso de fazer. Deu um pouquinho de trabalho no começo, né? Porque ele não é um cara frio, ele é desligado, né? Ele não é um lazer, ele é desligado, ele não tá nem aí com nada. Então é difícil você impor isso tendo um ritmo de fala, não sendo meio arrogante, né? Essa coisa aqui. Ele não é arrogante, ele é simplesmente desligado. Foi muito interessante, é um trabalho diferente, eu gostei muito de fazer. Realmente, o Saitama, a gente fala que ele é muito apático, né? Aquele, tá, né? E é muito engraçado isso. E uma coisa que a gente percebe é que o público tá gostando muito. A gente já conversou com algumas pessoas aqui no Anime Fest que já disseram que assistiram várias vezes, assistiram ele em japonês e depois assistiram ele dublado em português. Isso é muito interessante. A gente viu que tem muita liberdade na dublagem e nem todas as dublagens têm essa liberdade. Como é fazer uma dublagem com liberdade de fazer umas brincadeiras e abrasileirar um pouco, localizar um pouco esses diálogos que existe dentro do anime? Então, essa foi uma coisa muito interessante, porque, como eu havia te dito, na versão em inglês, ela não tem esse lado cômico tão forte. E a gente foi buscar isso quando o diretor, o Diego Lima, foi buscar no desenho original, na versão original em japonês. E aí a gente tinha um dilema, né? Um abacaxi na mão. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? É muito mais engraçado do que a versão que a gente tem, mas como a gente vai apresentar isso para o cliente final sem ele querer arrancar nossa cabeça fora? E aí foi um trabalho dele, junto com a empresa onde a gente gravou, mas estava todo mundo estava muito afim de tentar comprar essa briga, né? Então foi lá, o gerente da empresa foi falar com o cliente, tal, é porque tem que ser assim, tem que ser mais jogado, e aí ele falou assim, tá, faça o primeiro bloco, porque a gente gravou em blocos de 3 episódios ou 4 episódios, ele falou, manda pau e vamos ver o que sai. E aí ele gostou, e aí a gente foi enfiando mais o pé na jaca, até que chegou um ponto que o diretor chegou e falou assim, ó, me faz rir, improvisa. E aí eu ia pra casa já pensando, no próximo bloco, se tiver tal cena, o que eu falo? E aí eu fui improvisando mesmo e deu tudo certo. Graças a Deus, ficou o que a gente propôs mesmo, o cliente não interferiu não. Por isso que às vezes a gente pede pros fãs de anime, fãs de dublagem, que às vezes entrem nas redes sociais e reclamem, pô, isso aí tá ruim, essa dublagem não tá legal. Porque às vezes na maioria das vezes não é culpa dos dubladores e nem do diretor. É culpa do cliente que quer às vezes colocar em várias mídias, em várias grades de exibição, e aí ele mantém um tom que não vai afetar nada. Porque às vezes é um desenho adulto, só que ele quer passar também, né, na TV a cabo a 2 horas da tarde. Então ele acaba matando a proposta por querer lucrar, né? Então reclamem, porque a gente vai correr atrás de deixar cada vez melhor. E eu vou além, gente, não só reclamem, mas também elogiem o trabalho desses caras, que é muito legal. Porque, olha, a gente admira mesmo, é muito bacana, principalmente nos animes, quando a gente vê a dublagem em português, nunca deixa a desejar, nunca mesmo, é uma dublagem muito sensacional. Yuri, além aí do trabalho de One Punch Man, o que você pode falar também dos outros trabalhos que você já fez antes? Eu gostei muito de fazer a trilogia dos X-Men, desses últimos X-Men. Eu fiz o Professor Xavier, fiz esse último filme dele também, o Fragmentado, gostei muito de ter feito. Gostei também da mudança de paradigma que teve com a saga Crepúsculo, porque até então 30% dos filmes que iam para o cinema eram dublados. Depois da saga Crepúsculo, isso inverteu. 70% dos filmes que vão para o cinema são dublados e 30% são legendados. Por quê? Porque foi uma dublagem bem feita tal, e foi levando o público. Então, eu gosto muito da saga Crepúsculo também, porque ela ajudou a mudar o mercado, aos espectadores conseguirem ver que tem valor, que a gente consegue agregar muito fazendo um produto dublado de boa qualidade.
Então, são 2 trabalhos que foram muito bem feitos. Também fiz de animes, fiz Hunter vs Hunter, eu fiz o Gon Freaks, fiz Naruto, fiz o Gaara no Naruto, fiz Gohan no Dragon Ball Z, na Saga do Céu, se eu não me engano. Isso mesmo. Fiz o Goten, quando o Gohan vira adulto, faço o Goten. Fiz o Goten em GT também. Nossa, é muita coisa. Eu tenho um que eu sou muito fã. Você fez o Kaoru Nagisa em Evangelion. Fiz o 17º piloto. Cara, exatamente. E é um personagem muito complexo. Ele é um vilão. Como é? Andrógeno, né? Isso. Ele era um vilão andrógeno. Eu terminei o desenho perguntando pro diretor, afinal de contas, o que ele é? Porque ele era uma incógnita, né? Gostei muito de fazer, eu fiz na Alamo, a afinada Alamo, né? Há um tempo que fechou, era uma empresa espetacular. Gostei muito de fazer. Foi ali que eu comecei a me interessar por animes. Que até então eu fazia porque fazia parte do trabalho, né? Então ali eu comecei a ver, porque tinha uma complexidade, tinha um tema, era uma novela, uma coisa que, pra nossa realidade aqui, né, novela, era uma novela. Aí eu falava assim, pô, tem muito conteúdo aí, não, é como se fosse um longa-metragem, um seriado, live action e tal. E aí eu comecei a ver, foi a partir daí que eu comecei a prestar atenção, então eu curti muito. Pra finalizar, manda um recado aí pra gente com a voz do Saitama. Será que ainda dá tempo de ir no mercadinho? Tinha uma promoção tão boa lá. Não me chama assim, eu não sou careca! Muito obrigado aí por prestigiarem o nosso trabalho. A gente sempre tenta fazer o melhor e pra vocês, né? Muito obrigado, eu agradeço e agradeço aqui ao Saitama, meu alter ego aí que apareceu do nada e veio participar com a gente. Muito bom. Galera, estou aqui com o Leonardo Monteiro, pra quem não tá reconhecendo o rosto aqui do rapaz, ele é o nosso famoso Chiclé lá do Disney Cruise, né? A galera que vai estar reconhecendo você já é das antigas, né, o pessoal? Quanto tempo já tem, o Leonardo, desde a estreia até agora, né, do Disney Cruise? O programa estreou em 97, então esse ano a gente faz 20 anos que estreou o programa. O programa durou 6 anos, ficou 6 anos no ar. Foi um programa bem legal, realmente hoje quem só tem um pouquinho mais velho aí que vai lembrar, assim, mas foi bem bacana. Assim. E foi o primeiro trabalho seu na televisão? Você já tinha algum contato antes disso, né? Tipo, algum outro trabalho relacionado à televisão ou foi o primeiro lá no Disney Cruise? Então na época, quem era criança, sempre começava com comerciais. Então eu tinha feito já mais de 90 ou 100 comerciais desde os meus 7 anos. Comecei com 7 anos, dos 7 aos 10. Cara, fiz muito comercial, bastante. Fiz um curta-metragem com a Ana Laerte. Foi lá que ela me conheceu, na verdade, que ela era uma das roteiristas e criadoras do Cruise. Então, quando chegou para ser o teste do programa, eu já estava meio... Além de já ter feito tantos comerciais, então eu já tinha meio que um encaminhamento. Então, quando eu cheguei, sei lá, já tinham passado uns 5 testes. Então, sei lá, tinham mais 50 crianças para fazer o teste. Então, era comum isso, né? E aí, então, eu já tinha uma bagagem enorme. Quando a gente começou o programa Cruise, a gente tinha exclusividade, né, de imagem. Então a gente não podia mais fazer nem comercial, nem nada. A única que continuou trabalhando foi a Jussara, que era maluca porque ela é dubladora. Então ela, como era só a voz dela, então ela foi a única que continuou a carreira e ela construiu uma carreira incrível como dubladora e também, claro, no Cruise. Bacana. E você, pra entrar ali no Cruise, você falou, né, fez vários testes e tal, não sei o quê, mas pra viver o Chiclé ali, foi uma coisa que já tinham te passado todo o processo, como é que você seria ali o personagem, ou você deu muito de você naquela época ali? Tem muito do Leonardo no Chiclé ali? Quando você é criança, né, acho que a maioria da programação infantil, quando é criança, ela acaba colocando muito no personagem, porque é uma questão natural ali, né? O meu caso foi exceção, porque foi mais ainda, né? Porque eu tava fazendo um teste pra ser o Caju. Só tinham 2 personagens, o Caju e o Macaco, e futuramente eles iam colocar Maluca, eles já sabiam disso. E, cara, eu era muito baixinho, ainda sou baixinho, né? Mas na época eu era mais. E o Caju, ele era um personagem um pouquinho mais velho. Pensa, ele era um gênio que invadia a emissora de uma televisão. Então eu tinha 10 anos, tinha esse tamanho. O Caju, o Diego, o ator, já tinha 14 e 15. Ele também é baixinho, mas ele era um pouquinho maior. Então eu tô fazendo um teste pra ser o personagem dele, e eles falaram, cara, você é muito baixinho, mas você tem uma energia, você tem um quê de revolução. Então eles criaram de última hora o personagem. Os caras também são talentosíssimos, os criadores e roteiristas. Criaram um personagem muito parecido comigo, que eu ia fazer. Então, ó, você vai ser o irmão mais novo do Caju, você vai ser reclamão, que reivindica, fala pra caramba, vozinha fina, e sabe, vai ser desse jeito. Então, eu ia gravar, era muito natural pra mim, que eu olhava realmente o roteiro e a gente...
o programa foi fazendo um sucesso, os roteiristas começaram até a pegar um pouquinho nosso pro programa. Então, um dos fatores do sucesso mesmo do programa foi a naturalidade que era que a gente fazia. Então, por mais que o Diego não era meu irmão de verdade, cara, a gente passava muito tempo junto. Então ele acabou sendo meu irmão mais velho mesmo durante o programa. Que legal. E você falou do resto do pessoal ali, né, o Diego e tudo mais. Vocês mantiveram contato depois do Disney Cruise? Como é que foi essa relação, esse relacionamento? Porque vocês passaram muitos anos trabalhando junto. Tem contato com a galera ainda hoje, algum pessoal de lá? Assim, a gente se via quase todos os dias, mesmo, a gente gravava quase todos os dias durante 6 anos. Então a minha relação com o Diego, como eu falei, cara, é praticamente de irmão mesmo. E a gente, era muito divertido gravar, não só pelos meninos, mas toda a produção. Mas é aquela história, assim, são amigos que você tinha na 3ª, 4ª série, pô, seus melhores amigos, você acaba perdendo contato, né? Claro que a internet ajuda bastante, então a gente hoje mantém até um pouquinho, mas bem menos do que eu gostaria. Do que eu olho e falo, pô, a gente construiu uma puta história. Sempre que a Ju tá em São Paulo, eu tento visitá-la. A Dani agora tá morando nos Estados Unidos, o Di, que ele tá morando em Curitiba. A gente até abriu um negócio juntos lá e a gente começou a se ver mais. É incrível, porque a gente não tinha se visto há muito tempo. Quando a gente se encontrou, deu 10 segundos, já voltou tudo, todas as histórias, a maneira como a gente se trata. Então, são que nem velhos amigos de infância que você acaba perdendo um pouco o contato. Hoje eu queria até ter mais contato com todos eles, inclusive com a produção também, mas a vida nossa, a gente vai tomando outros rumos e acaba se distanciando um pouco, mas acho que é natural. Como é que tá a sua vida depois do Cruise, né, nesses anos todos até agora? Eu tinha essa bagagem de comerciais antes, né? Entrei no Cruise, fiquei 6 anos lá, o programa foi muito sucesso. E eu escolhi parar de fazer, de trabalhar com meio artístico e tal, porque eu fiz uma escolha quando eu tinha 16 anos, cara, eu ainda estava no Cruise, era o último ano do Cruise, e eu falei, cara, vou botar uma balança que eu quero fazer. Quero continuar no meio artístico, quero fazer cinema, rádio, TV, não, ou vou fazer outras coisas. E aí nessa eu já tinha uma ligação muito forte, não com engenharia sim, mas com exatas e tal. Eu tinha um grande amigo que ele, pô, vou fazer engenharia mecatrônica, isso, vou botar na balança. Então foi o momento que eu decidi, foi uma das decisões mais importantes lá da minha vida, e eu botei na balança e falei, cara, não quero mais fazer, eu quero me dedicar, porque eu fiz poli, então eu quero me dedicar para estudar, para fazer engenharia. E eu acabei largando. Então, vira e mexe, quando aparece alguma coisa meio artístico, alguma coisa no YouTube, eu sempre faço e gosto muito, porque tá em mim esse negócio. Mas, de verdade, assim, é mais como um hobby mesmo, que eu fui para outra área. Leonardo, pra gente encerrar, o Cruise ele trouxe muitos desenhos que ficaram marcados ali na infância da galera toda, né? Quem tá assistindo aí provavelmente vai se lembrar de vários desenhos, né? Pô, eu lembro muito ali do Marsupilame que passava e tal. Pela selva, mas que cauda grande, quanta empolgação, canta. Cara, e tem algum desenho assim que ficou assim, além disso, que a gente acabou de falar aí, cantou a musiquinha, mas o que mais te marcou ali? Tem algum desenho que marcou que você fala, putz, quando eu escuto isso, quando eu vejo, me dá uma puta saudade dessa época? Assim, a gente não via, né, claro, durante as gravações dos desenhos, então, e a gente tava trabalhando quase todos os dias, então a paixão que todo mundo nutre muito pelos desenhos, a gente ouve mais por vocês falando. Eu, quando vira e mexe, quando tinha tempo pra assistir, eu acabava assistindo um pouquinho. Mas Super Patos, por exemplo, todo mundo fala, eu não conseguia assistir. Sim. Eu não vivia, todo mundo ama, lá vem, Super Patos prontos pra... E eu não assistia. Timão e Pumba é um desenho que é lindo, sensacional, assisti bastante, gostava muito, próprio Pateta e Max eu gostava, mas o desenho que eu mais curtia mesmo era Hora do Recreio. É um desenho que vem depois, que era uma ideia incrível, era uma escola, achei cada série de um jeito diferente, era bem legal, eu gostava muito da Hora do Recreio, assim, pra mim era bem legal. Mas como eu falei, a gente tem mais recordações de coisas do programa mesmo, né, das viagens pra Disney, dos especiais e tal, do que dos próprios desenhos, que claro, era uma alma do programa, mas a gente não tinha tanto contato. Legal, cara. Eu vou te fazer um pedido então pra encerrar, eu acho que você já deve ter feito isso 1 milhão de vezes, mas você pode encerrar com o bordão lá do Cruise, cara? Por favor. Discípulo comprei revolucionário ultra jovem, aqui é o Chiclé, um grande beijo, Cruise, 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 tchau! Galera, eu estou aqui agora com o Flávio de Souza. Pra quem, eu acho que tá olhando pra você agora e não tá lembrando exatamente de quem você é, Flávio, conta pra galera, quem você era? Aonde? Pode ser no Castelo Rá-Tim-Bum, desculpa, no Castelo Rá-Tim-Bum. No Castelo eu era o Tíbio. Tem gente que acha que eu era o Perônio também, mas não é verdade. É um outro ator que faz. É porque eram muito parecidos, né? A galera confundia muito ali. Então, nós estamos aqui com o Tíbio do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas é claro que o Flávio, além do Tíbio, ele tem muitas outras coisas. Inclusive no Castelo Rá-Tim-Bum e no Mundo da Lua, se não me engano, que você foi um dos criadores, é isso? O Mundo da Lua eu sou o criador. É o único programa que eu tenho certeza que eu criei sozinho e escrevi metade dos roteiros. E ainda fiz um personagem, eu era o tio Dudu. Tem gente que não sabe. E no Castelo Rá-Tim-Bum você teve participação também, né? Como na criação e tal? Então, eu e o Karl Hamburger, que era o diretor-geral, a gente inventou. Aí depois muitas pessoas colaboraram, né? Então, o primeiro programa que eu escrevi foi na TV Cultura, um programa chamado Catavento, que era muito parecido com o Rá-Tim-Bum, que teve depois. O Rá-Tim-Bum é um catavento com dinheiro, com bastante dinheiro. Aí eu fiz vários outros programas da TV Cultura
Inclusive um que eu não quero esquecer, que eu fiz. E eu participei também de um programa chamado Sai de Baixo. Eu participei dos 2 primeiros anos. Eu comecei fazendo roteiro e depois eu acabei fazendo redação final também, em São Paulo. Tinha 2 redações, uma no Rio e uma em São Paulo. E foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi péssimo, né? Uma coisa era um hospício, uma gente muito louca, tudo muito difícil. E tudo tinha que ser correndo, tinha que inventar 500 mil piadas em uma semana. Bem complicado, mas uma coisa muito legal, né? Fez um sucesso absurdo. E eu participei também, por incrível que pareça, do programa TV Xuxa. Eu fui fazer, na verdade, ela me chamou para fazer um programa anterior, que era Xuxa no Mundo da Imaginação, que tinha muito a ver com os programas da TV Cultura. Não foi à toa que ela quis me chamar, né? E aí depois acabou virando uma coisa mais parecida com o programa anterior dela, né, com a TV Xuxa. E aí depois eu acabei ficando, acho que 4 anos. Bem bacana, Flávio. Você disse pra gente que você estava sempre envolvido na parte de escrita, né? Roteirizando os programas e tal. E fazer os programas da cultura, eu imagino que deve ser uma experiência, no mínimo assim, é desafiadora e deve ser bem bacana, porque era uma linguagem que hoje é difícil de você ver, né, nos programas atuais. Pra você, na época, em escrever esses programas, você tinha assim, uma inspiração, tipo, você tentava passar uma mensagem, alguma coisa pra criançada que estava assistindo? Como é que era a sua cabeça na hora de escrever esses programas? Então, desde o primeiro programa, que eu escrevi sozinho, era muito louco, porque eu fiz um tipo de um teste, e aí tinha mais 2 roteiristas, e no fim eles chamaram os 3 para fazer. Só que um brigou, porque, não me pergunte por quê, e o outro achou que pagava muito pouco, e realmente eu nem lembro, mas era tipo assim, pouquíssimo mesmo. Então eu acabei escrevendo sozinho. E para mim foi, na verdade, uma coisa muito de sorte, porque eu acabei escrevendo 120 episódios, de 15 minutos. E eu aprendi a escrever televisão escrevendo, porque não tinha expectativa nenhuma de audiência. Dava traço, entendeu? Então não tinha assim, vamos fazer uma coisa melhor, tal. E aí eu podia deixar inventar o que eu queria. E tinha um monte de coisa que eu inventava e uma semana depois eu já via no ar e eu já via o que dava certo e o que não dava, né? Que é uma coisa que televisão, geralmente, você não tem essa chance. Se não dá certo, já manda você embora, né? Mas uma coisa que desde esse programa foi uma ideia que eu tinha junto com com os diretores, era de fazer uma coisa que passasse informação de um jeito divertido. Então assim, informação com entretenimento e entretenimento com a educação. O Tíbio, você se inspirou em algum professor, alguma coisa que você teve na hora de montar o personagem? Então, eu inventei junto com o Calma esse personagem. E eles têm tudo a ver com aqueles detetives que tem nas histórias do Tintim. Sabe que é o Dupont? São 2 gêmeos completamente estúpidos e desastrados. E até engraçado porque eles são baseados no pai e no tio do cara que escreveu, o Hergé. O pai e o tio eram gêmeos idênticos e eles eram meio atrapalhados mesmo. Mas eu acho que eles são meio misturados com o Gordo e Magro também. Tanto que o Tíbio é meio bravo, dá bronca no Peroni, e o Peroni é mais bobo, assim, né? Mais engraçado, mais simpático, né? Inclusive... É isso. Bacana, galera. A gente falou então com o Flávio de Souza aqui, o Tíbio. Cara, um prazer poder falar com você. Mais uma vez, pra gente tá sendo um prazer poder falar com esses ícones que marcaram a nossa infância. Sucesso pra você. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. É isso aí então, galera. Nós estamos aqui finalizando a nossa segunda participação, né? Agora nesse Mega CAF, o Mega Campinas Anime Fest 2017. Pra vocês, em resumo, o que vocês acharam do evento? O que vocês destacam aqui pra galera do canal Engrenagem? O porquê que eles deveriam vir nas próximas edições do Mega CAF? Seguinte, galera. Primeiro porque é o maior evento de cultura pop da região aqui, do interior de São Paulo. Então vocês precisam vir, porque tem muita coisa legal. Os cosplays são muito bacanas. Olha aqui, tem uma orquestra tocando temas de filmes e temas de games. Vários youtubers, vários famosos e artistas da TV estiveram aqui hoje. A gente conversou com o pessoal que criou o Mundo da Lua. Então, eu acho que isso é mais do que justificativa para participar da Mega CAF Campinas. Primeiro eu queria agradecer a toda a equipe da Mega CAF por ter recebido a gente aqui, principalmente também aos artistas que receberam a gente. Entrevistas muito divertidas, a gente conheceu um pouco aqui, que nem o Márcio falou, do pessoal do Mundo da Lua, alguns dubladores. Então foi um grande evento, uma grande oportunidade que vocês vão ter para assistir no canal Engrenagem. Vocês vão acompanhar aqui todas as entrevistas que a gente fez. Então não percam nenhum vídeo, assine o canal, se inscreva
e assine o sininho. É isso aí então, galera. Vamos ficando aqui com mais uma cobertura de eventos pelo canal Engrenagem. Curtam aí mais um pouquinho do que a gente viu, do que a gente pôde ver e apareçam nas próximas edições do Mega CAF, do CAF Campinas aqui. É só você procurar aí no nosso Facebook, vai estar sempre sendo divulgado e nas páginas dos caras também, beleza? Um grande abraço e até mais. E roda engrenagem!